Glória a Deus, aleluia. Vocês viram que a gente sentou no banquinho, gostamos de fazer assim, e o Elton vai vir aqui de novo. Nós estamos falando acerca de milagres já faz algum tempo. E a gente combinou assim, a gente vai falar, e o milagre que acontece na nossa vida é atual. E a gente vai falar acerca de milagre. E a gente nunca viu nem ouviu nada tão grande, tão extraordinário como a vida de Jesus. Quando ele viveu, os 3 anos que ele viveu, quanto aconteceu? Quanta coisa aconteceu? Não dá para ser registrado, né? No papel, o quanto aconteceu durante esses 3 anos. Mas a gente pode falar das coisas que aconteceram com a gente durante o nosso tempo de conversão. E o maior milagre, assim, para nós, que eu penso, foi a gente ter conhecido Jesus. A gente às vezes acha que viver é uma coisa assim muito simples, né? A vida é algo muito simples. Tem gente que acha que a vida é muito complicada. Eu penso que é complicado quando não tem Jesus, né? Quando a gente não tem Jesus na nossa vida. E geralmente a gente fala assim para as pessoas: você conhece Jesus? Geralmente as pessoas dizem que sim. A maioria, porque conhece de ouvir falar. De ouvir falar, mas não é a mesma coisa de que você entregar a tua vida, você aceitar Jesus, você receber Ele, não na tua casa, mas no teu coração, e viver uma vida nova com Cristo, né? E quando a gente fala de aceitar Jesus, eu penso que é um milagre, porque na verdade o Senhor nos escolheu. E isso é muito lindo. O Senhor foi quem escolheu a gente. E aí a gente dá uma resposta para essa escolha. Eu quero, eu aceito, eu recebo o Senhor na minha vida como meu único, como meu suficiente Salvador. E aí a história da gente muda, não é? É transformada. A maneira de pensar, a maneira de ver as coisas, né? A maneira de reagir, né? De acordo com as circunstâncias da nossa vida. Porque a gente tem a palavra que nos orienta. Nós temos a palavra antes de tomar uma decisão, a gente tem uma palavra de Deus antes de ter uma reação a uma ofensa, né? Então, tudo é diferente. E as pessoas que não conhecem, não têm uma vida com Deus, não têm o conhecimento da pessoa de Jesus, não têm esse entendimento, né? Porque não tem a revelação da palavra. Então, por isso é um milagre, né? Quando a pessoa aceita Jesus, quando ela recebe a palavra e aceita a palavra, né? É o que você tem ministrado. Tem diferença entre receber e aceitar. A pessoa recebe, mas não aceita, então rejeita, né? Então, para que a vida dela seja transformada, não basta só ela receber a palavra, ela tem que aceitar, né? Ela tem que crer naquilo que ela ouviu, né? E trazer para a vida dela. E aí então ela aceita a pessoa de Jesus. Então, nesse tempo a gente tem falado acerca de milagres. E o milagre que Deus operou na época de Jesus, ele nos revela a pessoa dele, a pessoa de Deus, né? Do Pai. Do Pai mesmo. Jesus veio para trazer essa revelação, para mostrar para as pessoas que realmente ele era filho de Deus, mas não falando, porque ele podia só falar: eu sou filho, você quer acreditar? Ótimo, não quer, né? Paciência. Paciência. Mas ele mostrava isso com atitude. Ele mostrava isso quando acontecia um episódio que a gente viu tanto, né? Ele se preocupava com o que os outros viviam. Ele se preocupava, ele sentia compaixão das pessoas que sofriam. Com os problemas, com as dores, né? E ele não só curava a enfermidade, mas ele curava a alma, né? Ele transformava a vida da pessoa conforme ele ia tendo contato com elas. E ele fez isso na nossa vida. E a gente quer, com esse
falando acerca dos milagres, mostrar para as pessoas não que o que Jesus podia fazer ou o que ele fez na época que ele viveu, mas que ele é o mesmo. A palavra de Deus diz que ele não muda, que Deus não muda, ele é o mesmo. E ele opera dessa forma, curando, restaurando, ele cura fisicamente. As pessoas às vezes esperam um milagre que seja curada fisicamente. Às vezes Deus quer curar a alma daquela pessoa. Às vezes a pessoa é curada e Deus recolhe. E a gente não entende como ela não foi curada para a vida eterna. Então existem momentos na nossa vida que a gente precisa não só crer, mas entender o milagre. Entender o agir de Deus, né? Porque o que tem que prevalecer é a vontade de Deus. E a gente está falando de milagre, e milagre, se a gente for parar para pensar bem, quando nós, até a palavra diz, né? A festa no céu quando um pecador se arrepende, né? Então quando a pessoa recebe a Jesus e aceita Jesus na vida dela, há o milagre da ressurreição. Porque Jesus fala para Nicodemos, né? Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. E nós nascemos para Deus quando nós recebemos e aceitamos Jesus. Então é um grande milagre a pessoa aceitar a Jesus, né? É um grande milagre a pessoa permitir que Jesus toque naquela ferida, no sentimento, na alma, né? Uma dor, uma angústia, uma falta de perdão, uma tristeza profunda por causa de uma ofensa, não é? Então é um milagre a pessoa permitir, porque Jesus não faz nada impondo, né? Eu vou te curar e pronto. Não, nós precisamos permitir, né? Isso é um milagre. Então hoje a gente pode orar, porque a gente é alegre por conta da nossa salvação. Um dia nós aceitamos Jesus como Senhor da nossa vida e reconhecemos Ele como o único e suficiente Salvador. E Ele entrou na nossa vida e transformou a nossa história. Amém. E hoje a gente é alegre por isso. Vamos orar para que Deus coloque essa alegria de que um dia nós encontramos com Ele, ou você que ainda não teve esse encontro, que você encontre, que você possa experimentar da cura, da libertação, da transformação, do milagre da salvação. Amém? Salmo 51, Davi vai conversar com Deus, né? Eu creio que ali foi quando ele pecou, né? Com Batseba, eu acredito que isso tenha sido. E ele fala, Senhor, devolve para mim a alegria da salvação, né? Então nós temos que ter esse entendimento, que é verdadeiramente uma alegria, nós temos a convicção da salvação. Amém. Amém? Vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós te engrandecemos nesta manhã, neste dia, Amém. porque um dia o Senhor enviou Jesus para trazer, Senhor, a revelação da sua pessoa para nós. Amém. O conhecimento de Deus, a verdade que liberta. A tua palavra diz isso, conhecereis Aleluia. a verdade e ela vos libertará. E nós fomos livres, Senhor, de tudo aquilo que nos aprisionava. Toda a força do pecado caiu quando o Senhor veio e nos libertou. Aleluia. Nos curou, nos perdoou. Nós te agradecemos, Pai, Sim, Pai. pela manifestação maior do teu amor por nós. Quando Jesus morreu na cruz para nos salvar. Aleluia. E nós queremos agradecer, Senhor, porque pessoas têm ouvido e assistido esses vídeos, e têm entendido a necessidade de entregarem suas vidas para Jesus. Porque não há salvação fora de ti. É verdade. E nós te agradecemos no precioso nome de Jesus. Muita alegria, muita paz na presença do Senhor. Amém, igreja?